Você já se perguntou que evento cósmico poderia abalar os próprios alicerces da sua fé, deixando muitos cristãos despreparados? Imagine isto. No crepúsculo da história, à medida que os sinais se revelam diante dos nossos olhos, surge uma revelação arrepiante que pode transformar tudo o que você pensava saber sobre a prontidão espiritual. Estará o mundo à beira de testemunhar um confronto divino? A resposta pode ser mais profunda do que você pode imaginar e está presente em textos antigos que foram ocultados da vista de todos. Junte-se a nós enquanto mergulhamos nesses segredos, descobrindo os mistérios que conectam nossa fé à batalha cósmica que ocorre acima. E lembre-se, não importa onde você se encontre nesta jornada, Jesus estará com você em cada passo do caminho. Que suas bênçãos fluam em sua vida e adoraríamos ouvir de você. Deixe-nos saber nos comentários de onde você é ou como Jesus fez milagres em sua vida. Não se esqueça de se inscrever para obter mais informações sobre essas revelações transformadoras. Muitas interpretações da Bíblia colocaram ênfase nos temas do julgamento divino e dos eventos cataclísmicos que moldam o fim dos tempos, uma narrativa comum sendo o grande dilúvio como fulcro da ira de Deus. No entanto, existe uma profecia muitas vezes ignorada ou esquecida no discurso contemporâneo. A noção de que a limpeza final do nosso mundo não será através da água, mas do fogo. Esta revelação é revelada em 2 Pedro 3:10-12, uma passagem que exige a nossa atenção e desafia a complacência das interpretações modernas. Imagine a inegável mudança no ar quando Pedro declara que os céus desaparecerão com um estrondo. Os elementos serão destruídos pelo fogo e a terra, e tudo o que nela há serão expostos. Há um senso de urgência nessas palavras, um lembrete comovente de que o que uma vez existiu será desfeito, não por meio de águas afogadas, mas por chamas purificadoras. Esta imagem do fogo cósmico não é um fenômeno novo isolado nas epístolas. Ressoa através dos profetas do Antigo Testamento, reverberando através das palavras de Malaquias, que falou de um dia ardendo como um forno, e de Isaías, que alertou sobre uma língua de fogo devorando tudo em seu caminho. Até mesmo o Apocalipse, com a sua visão apocalíptica, descreve um lago de fogo que simboliza o julgamento final. Tais representações não são meramente metafóricas. Eles representam um fogo refinador espiritual e existencial. O que significa isto para um mundo tão carregado com o peso das suas transgressões, onde os desejos materiais muitas vezes obscurecem as verdades espirituais e onde as maravilhas tecnológicas podem ocultar a decadência moral? O fogo representa não mera destruição, mas transformação, um renascimento profundo onde nada impuro sobrevive. Indo além da inundação como um dilúvio purificador, o fogo exige que confrontemos aqueles aspectos que teimosamente se apegam a nós e se recusam a ser lavados. Orgulho, ganância e uma miríade de outros obstáculos à verdadeira redenção. Nas comunidades cristãs de hoje, a narrativa do fogo como julgamento divino é muitas vezes ofuscada por mensagens mais palatáveis de graça e perdão. Alguns podem atribuir esta seletividade à relutância em confrontar verdades incômodas. No entanto, não pode haver evolução espiritual sem nos envolvermos em visões que nos desafiam e por vezes nos inquietam. Considerar a ardente profecia de 2 Pedro é reconhecer que a nossa época atual é suscetível à complacência, cegando-nos para as profundas promessas bíblicas que exigem preparação tanto interna como externa para o que pode vir. Ao examinar esta profecia esquecida, surge uma mensagem alta e clara, um apelo à introspecção e à vigilância. Os seguidores de Cristo são encorajados não apenas a envolver-se com doutrinas de amor e misericórdia, mas também a manter a presença sempre iminente da justiça divina nos seus corações. Esta não é uma diretriz em direção ao medo, mas uma orientação em direção à santidade, refletindo a necessidade do fogo interior, um zelo espiritual que purifica e encoraja uma caminhada inabalável na fé. A quietude na voz da Igreja moderna quando aborda o assunto da profecia ardente.
Talvez o silêncio prevaleça onde a compreensão vacila, e o medo do escrutínio impeça mergulhos profundos em domínios difíceis da teologia. No entanto, abraçar a totalidade da profecia bíblica sem exclusão garante uma abordagem holística da fé, uma abordagem que abrange tanto o conforto como o aviso. Isto serve de pano de fundo à medida que consideramos as consequências, a escala cósmica que o fogo implica, um precursor para explorar os impactos das perturbações celestiais no que se seguirá na nossa narrativa. Assim como o fogo prepara e purifica, a conversa continua, olhando para cima, questionando se os próprios céus testemunharão contra ou a favor de nós, desenterrando o que está escondido nos reinos estelares, estendendo-se desde o julgamento de fogo até os próprios céus acima. À medida que avançamos, nos aprofundamos em revelações que exploram as fronteiras do universo físico, estendendo-se além dos limites terrestres para a propulsão cósmica, questionando quais os papéis que os fenômenos divinos e as catástrofes cósmicas naturais desempenham na linha do tempo de Deus para o nosso mundo. Levemos essa compreensão do fogo como transformador, incitando-nos ao brilho da justiça, em meio a sombras incertas e pavimentando o caminho à frente com indagações celestiais, aguardando novas revelações divinas nos capítulos que virão. Imersos nos ecos das escrituras proféticas, encontramos palavras que falam com uma urgência que se estende através do tempo. Somos atraídos pelos fenômenos celestes descritos em Mateus 24:29, onde os próprios céus se desfazem. O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os corpos celestes serão abalados. Estas palavras evocam imagens do caos cósmico, implorando-nos para discernir os seus significados mais profundos. Poderiam estas revelações realmente significar eventos astronômicos, como erupções solares, ou a aproximação cataclísmica de asteroides, alinhando-os com a profecia divina? À medida que navegamos nestas mensagens ocultas, somos compelidos a examinar Apocalipse 6:12, que descreve um terremoto que parece abalar as próprias raízes da criação. O sol fica preto, a lua fica vermelha como sangue, e as estrelas caem na terra como figos sacudidos de uma árvore. A linguagem é vívida e suas imagens são de tirar o fôlego. Será esta uma catástrofe cósmica prevista pelos antigos videntes? Ou estamos a testemunhar descrições de desastres naturais que a nossa compreensão moderna pode agora desvendar? Joel 2:30 acrescenta profundidade à nossa exploração. Mostrarei maravilhas nos céus e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O texto impulsiona nossa imaginação, sugerindo um teatro de manifestações divinas. Poderiam estes espetáculos divinos serem entendidos hoje como eventos solares massivos? Uma cortina celestial subindo para revelar um drama cósmico ainda incalculável. No entanto, à medida que nos aprofundamos, somos lembrados de que a linguagem da profecia muitas vezes mistura o simbólico e o literal. Apocalipse 16:8 apresenta um cenário em que o poder do sol é intensificado, queimando as pessoas com fogo. Começamos a ver potenciais paralelos com as preocupações contemporâneas sobre as alterações climáticas. Poderia este escaldante ser uma metáfora, um aviso do desequilíbrio da humanidade com a própria criação? As imagens mudam do distante celestial para os impactos imediatos em nossa existência terrena. Nessas escrituras, o entrelaçamento da profecia e dos fenômenos naturais sugere tanto advertência quanto revelação. Estes fogos celestiais, que significam a destruição, também podem ser a ignição da transformação, um sinal de intervenção divina ou uma consequência natural da negligência moral e ambiental. Para ir além do espanto destas descrições e compreender a sua relevância hoje, devemos considerar os contextos históricos e contemporâneos. Os antigos, observando o céu sem a ajuda de telescópios, podem ter interpretado chuvas de meteoros e eclipses como mensagens celestiais, presságios de mudança ou presságios da vontade divina. Avançando rapidamente para a nossa era da ciência, o vasto abismo do espaço, além da nossa esfera azul, é melhor compreendido.
mas continua a ser uma fonte de admiração e revelação. Pense nos profetas como astrônomos espirituais, suas visões talvez refletindo fenômenos cósmicos reais, mas transcendendo o puro espetáculo para incorporar verdades mais profundas. A agitação dos céus e das estrelas cadentes pode simbolizar a convulsão, o colapso das estruturas predominantes e a necessidade de renovação espiritual, moral e ambiental. Ao alinhar a profecia com potenciais eventos cósmicos, desenrola-se uma narrativa onde a humanidade é avisada tanto do julgamento divino como do custo das suas próprias ações. Ao refletir sobre o espectáculo cósmico dentro da profecia, torna-se claro que o celestial serve não apenas como pano de fundo para a intervenção divina, mas também como um espelho que reflete a interligação do nosso mundo. As antigas profecias, outrora enigmáticas, falam-nos agora com uma urgência que obriga a uma interpretação moderna no contexto da lei natural e do mistério divino. Envolver-se com estas escrituras é participar num diálogo que transcende o tempo, entre a revelação de palavras antigas e as realidades do nosso mundo contemporâneo. Através desta fusão, a profecia torna-se não apenas um eco da vontade divina, mas também um apelo à ação. O fogo nos céus nos lembra da vulnerabilidade da nossa existência e da necessidade de humildade diante do universo que habitamos. Se as palavras escritas há milhares de anos podem refletir as manchetes modernas sobre ameaças cósmicas e crises climáticas, exigem uma resposta que reconheça tanto a nossa insignificância cósmica como a nossa profunda responsabilidade. Esta intersecção do divino e do natural, da profecia e da ciência, exige uma nova profundidade de compreensão, que veja a destruição como um caminho para a renovação, e os céus não apenas como maravilhas distantes, mas como mensagens urgentes que ecoam pelos corredores do tempo. O fogo serviu durante muito tempo como um símbolo profundo nos textos religiosos, representando a dupla natureza da destruição e da purificação. No contexto da Igreja, conforme descrito em 1 Coríntios 3, 13 e 15, o fogo torna-se não apenas um símbolo, mas um teste divino, examinando a integridade e a resiliência da fé e das obras de cada crente. Esta passagem fala de um tempo em que a obra de cada crente será revelada pelo fogo. A obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a revelará porque será revelada pelo fogo, e o fogo testará que tipo de obra cada um realizou. Este fogo, na sua essência espiritual, não é uma chama que consome tudo, mas uma chama refinadora, que distingue entre o compromisso genuíno e a superficialidade. O que resta depois de o fogo ter testado o trabalho é o que importa. O ouro, a prata e as pedras preciosas, representando esforços que refletem verdadeiramente o amor e a verdade de Deus, permanecem resilientes, enquanto a madeira, o feno e a palha, simbólicos de atividades superficiais, são consumidos. Na nossa era moderna, a Igreja encontra-se num cadinho aquecido por pressões culturais, relativismo moral e complacência espiritual. Estes desafios funcionam como o fogo que põe à prova os fundamentos da Igreja, revelando a autenticidade da nossa fé e do nosso compromisso. Quando o conforto das tradições familiares e a aceitação social dão lugar ao desafio e à perseguição, a sinceridade da crença de alguém emerge em primeiro plano. Tomemos, por exemplo, a forma como as sociedades em todo o mundo estão a mudar progressivamente os objetivos morais e éticos. Questões antes consideradas inequívocas são agora vistas através de diversas lentes. Num tal ambiente, os cristãos enfrentam a tentação de adaptar o Evangelho para se adequar à nova narrativa cultural, arriscando-se a diluir as verdades bíblicas. É precisamente aqui que o fogo purificador revelará quem permanece inabalável na rocha da verdadeira convicção e quem será varrido pelos ventos do compromisso. Este elemento do fogo como força refinadora foi vividamente capturado em numerosas épocas históricas da Igreja. Durante épocas de perseguição, como no cristianismo primitivo sob o domínio romano, e mais recentemente em regiões onde os cristãos enfrentam severa opressão, a fé foi forjada e purificada no cadinho da adversidade.
Aqueles que permanecem firmes muitas vezes testemunham um crescimento inabalável na maturidade espiritual, uma fortaleza interna nascida de provações suportadas com a fé intacta. Além disso, este conceito de purificação encontra eco nos caminhos pessoais de fé dentro da Igreja. Cada crente, independentemente da denominação, enfrenta incêndios individuais na sua caminhada com Deus. Estes testes, seja através de suportar perdas pessoais, enfrentando dilemas éticos no trabalho, ou navegando em conflitos relacionais, são a forma de Deus refinar os seus seguidores, ensinando-os a confiar nele e revelando a verdadeira lealdade do seu coração. Muitas vezes, é nessas provações ardentes que se aprende mais sobre a suficiência, a graça e o amor supremo de Deus. Infelizmente, para muitos, o conforto tornou-se um refúgio enganoso. Uma vida onde a fé nunca é desafiada pode parecer ideal, mas muitas vezes leva à letargia espiritual, um afastamento gradual dos atos de fé que exigem confiança, humildade e ação. Neste estado, muitos cristãos consideram a sua fé mais uma identidade cultural do que uma relação viva e vibrante com o Todo-Poderoso. A confiança em rituais religiosos e em atividades comunitárias pode substituir as experiências mais profundas e transformadoras que as provações normalmente proporcionam. Em vez de desenvolverem uma espinha dorsal espiritual robusta, capaz de resistir às tempestades sociais, muitos tornam-se frágeis sob as suas fachadas reconfortantes. Assim, o despreparo de muitos para esta prova divina é um chamado ao despertar. A consciência deste processo de purificação deve despertar um desejo de uma fé mais profunda e resiliente, um apelo para mudar o foco da observância religiosa externa para o renascimento espiritual interno. É fundamental reconhecer que a Igreja está perpetuamente num estado de transformação, e não numa linha de chegada alcançada. Abraçar as provações como um fogo refinador transforma a perspectiva das provações de temidas para bem-vindas, pois estas não são apenas dificuldades, mas oportunidades de aprimoramento espiritual. Sob esta luz, os crentes são encorajados a cultivar práticas que solidifiquem o seu fundamento de fé. Abraçar disciplinas espirituais como oração, meditação nas Escrituras e comunhão significativa são vitais na preparação para o fogo purificador. Tais práticas desenvolvem uma postura cardíaca de prontidão, tornando o crente não apenas resiliente, mas radiante através da adversidade. A metáfora do fogo como meio de purificação oferece uma imagem poderosa da necessidade de suportar provações para a maturidade da fé. Ressoa profundamente em todo o espectro da experiência cristã, servindo como um lembrete sagrado do chamado à santidade genuína e do teste inevitável que todo crente enfrentará. Somente através deste processo, a Igreja poderá emergir verdadeiramente como a noiva imaculada de Cristo, pura e refinada, pronta para o seu propósito eterno. Na narrativa da revelação divina, o fogo surge como um motivo repleto de significado, invocando admiração e reverência. Desde a chama humilde mas cativante que Moisés encontrou no Monte Horebe, até as sagradas línguas de fogo que desceram sobre os apóstolos no cenáculo, o fogo santo de Deus serve tanto como um farol, da presença divina como um agente de transformação. No entanto, entrelaçada com estes encontros divinos está a imagem nítida do fogo como julgamento, a ira consumidora de Deus que destrói o profano e o injusto. Para desbloquear a verdade profunda incorporada nesta dicotomia, deve-se explorar o delicado equilíbrio entre o fogo, como símbolo de purificação, e como personificação da retribuição divina. Em Êxodo 3:2, o fogo apresenta a Moisés uma comissão divina. A sarça ardente, envolta em chamas, mas ilesa, revela a presença de Deus, significando seu desejo de resgatar e renovar. O encontro é transformador, não destrutivo, despertando em Moisés a resolução de libertar um povo oprimido. Da mesma forma, em Atos 2:3, as línguas de fogo no Pentecostes sinalizam o advento do Espírito Santo, marcando uma nova época para a igreja primitiva. Aqui o fogo significa capacitação, iluminando e refinando os apóstolos,
destinados a difundir o Evangelho. Estas manifestações do fogo sagrado unem cosmogonia e propósito, lançando luz sobre os caminhos daqueles que ousam aproximar-se do seu fogo transformador. Em profundo contraste está a representação do fogo divino como veículo de julgamento, retratado claramente em Hebreus 12:29. Nosso Deus é um fogo consumidor. Este versículo reverbera com uma advertência solene de que a santidade de Deus não pode coexistir com o pecado. Desafia qualquer tentativa de banalizar a natureza divina. Esse fogo de julgamento é retratado em visões apocalípticas ao longo das Escrituras, um apocalipse ardente que aguarda aqueles que desafiam os estatutos de Deus, reservado para um dia em que a verdade desmascarará todas as pretensões, deixando aos injustos nada além de cinzas. Esta dualidade sublinha uma verdade essencial. O fogo não é um monólito de destruição, mas um catalisador de purificação ou devastação, dependendo da posição de alguém perante o divino. Estas narrativas obrigam a um exame introspectivo. Como nos posicionamos em relação a este fogo divino? Moisés e os apóstolos abraçaram o fogo e, entre tremores e admiração, foram transformados e a sua missão santificada. Para outros, a perspectiva do fogo suscita terror, pois permanecem inflexíveis, submersos na rebelião. No entanto, o iminente dia do fogo irá invariavelmente expor a verdadeira natureza do coração, testando a determinação das nossas convicções, semelhante à forma como o ouro e a prata passam pela purificação. Num mundo distraído e embalado pela complacência, muitos permanecem inconscientes desta conflagração espiritual que se aproxima, uma conflagração não de consequências terrenas, mas de significado eterno. O fogo, feito sob medida, para cada alma, acena com a promessa de renovação ou ruína. Vislumbrar sua majestade é maravilhar-se, permanecer indiferente é perigoso. As narrativas do fogo de Deus e do seu julgamento obrigam-nos a enfrentar um destino inevitável, instando-nos a examinar qual fogo definirá a nossa existência. Se seremos refinados como puros vasos de fé, ou se seremos deixados como restos de cinzas. Esta dicotomia convida os crentes a mergulharem num alinhamento e reflexão espiritual mais profundos. Ela postula que a antecipação de tal escrutínio divino deve inspirar uma vida gravada na santidade, buscando fervorosamente a transformação através da interação divina, como os santos antes de nós. Desafia-nos a refletir sobre como podemos preparar-nos, escolhendo conscientemente o caminho da santificação em vez da autodestruição, abraçando a essência purificadora do fogo de Deus. Na verdade, o veredicto do fogo divino baseia-se na aceitação ou rejeição do seu potencial de refinamento. Devemos sair ilesos do incêndio, como a sarça que Moisés testemunhou, ou ser consumidos? À medida que a narrativa das Escrituras tece intrincadamente a tapeçaria do propósito divino, torna-se evidente que a nossa resposta a este convite ardente determinará a nossa postura eterna diante do Santo. O fogo de Deus, santo e julgador, serve como um lembrete comovente da sua soberania inflexível, incitando a humanidade à redenção ou ao ajuste de contas, onde devemos decidir o nosso lugar dentro da sua presença sagrada e consumidora. À sombra das consequências eternas, sai um chamado para nos prepararmos para a purificação através do fogo divino. Este capítulo revela etapas práticas para a preparação à medida que o tempo avança em direção a esse momento crucial. Para navegar neste terreno espiritual, devemos primeiro entrelaçar as nossas vidas com a santidade. Trata-se de abandonar o fascínio do compromisso que procura confundir os limites entre a retidão e o conforto da aceitação mundana. Voltar-se para a santidade exige uma reorientação intencional dos nossos corações, uma submissão a um caminho que se alinhe com os propósitos divinos incorporados nas Escrituras. No mundo de hoje, onde o compromisso espreita em cada esquina, viver com um foco eterno aguça as nossas lentes espirituais. Traz clareza e propósito, distanciando-nos de distrações transitórias. Ao fixar nossos olhos no que não é visto, acessamos o eterno,
Este foco nos move de uma mentalidade de escassez e ansiedade para uma mentalidade de abundância e paz, conforme descrito em Colossenses 3:2. Pensai nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. É aqui que começamos a compreender as nossas vidas como parte de uma grande tapeçaria celestial tecida no plano eterno de Deus. Esta perspectiva eterna não nos separa do mundo. Em vez disso, aprofunda o nosso envolvimento com ele, orientando as nossas ações e interações para aquelas que têm um impacto duradouro. Nutrir a vida espiritual exige um retorno aos fundamentos da fé, as Escrituras e o Espírito. Entre as páginas da Bíblia e os sussurros do Espírito Santo, encontramos a verdade, o conforto e a orientação necessária para os dias que virão. Esta imersão e atenção diárias oferecem um profundo alimento espiritual, sustentando-nos, mesmo quando o mundo que nos rodeia se agita com a incerteza. Isaías 43:2 nos assegura a proteção divina. Quando passares pelo fogo não te queimarás, as chamas não te incendiarão. Esta promessa não deve ser esquecida. Significa uma aliança de cuidado e presença que transcende a compreensão humana. Esta tutela divina, porém, não confere imunidade ao sofrimento ou aos desafios, mas antes promete presença e transformação através destas provações. O fogo refina e purifica, queimando o que não é essencial para revelar uma fé resiliente e pura. No meio desta preparação, há um apelo urgente para que os crentes despertem para o movimento do Espírito Santo antes do julgamento vindouro. É um momento para cultivar o discernimento, para ouvir com mais atenção os sussurros do Espírito e para agir com sabedoria. Este despertar não é apenas para a iluminação pessoal, mas para encorajar a comunidade de crentes, fortalecendo o corpo de Cristo para permanecer firme e brilhar intensamente. À medida que nos alinhamos com esta cadência divina, vamos também estender a nossa prontidão para fora, convidando outros para esta preparação. Ensinar, compartilhar e viver esses princípios torna-se um ato de amor e serviço para aqueles que caminham ao nosso lado. Esta jornada transformadora exige um exército de crentes preparados para atravessar o fogo com firmeza e esperança. Retornar à santidade, viver com uma perspectiva eterna, nutrir diariamente o nosso espírito e confiar na proteção de Deus são passos que formam um alicerce estável. Ao fazermos isso, o Espírito Santo trabalha continuamente em nós, moldando e refinando, para que, à medida que as chamas surgem, emerjamos purificados e prontos, refletindo a glória e a justiça de Deus para um mundo que precisa desesperadamente da sua luz.